Pfeiffer aqui e o assunto é grana, money, bufunfa. Então se você gosta, já se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida e acompanha nas nossas redes sociais. E hoje eu tô com um convidado mais do que especial, porque ele se tornou meu sócio, né? Então a Exame, como vocês acompanharam aí, comprou uma fatia, né? Um pedaço da Atom, e agora temos um sócio de peso, né? Para ajudar a popularizar o mercado financeiro. Agora estou falando com Pedro Thompson aqui. Obrigada aí por ter aceito o convite. Imagina, Carol. Pô, agora somos sócios. Então, mais do que nunca, mas aqui é um bate-papo, não é agenda de trabalho. Mas super obrigado aí, super honrado, viu? Eu que fico muito feliz. E você, Pedro, né? Só a sua história já é muita coisa pra gente contar aqui nesse podcast, né? Porque você é tão novo. Quantos anos você tá agora? 37. 37, CEO da Exame, né? Também rumo ao seu primeiro Iron, um cara dedicado que já passou por grandes empresas. Queria que você desse aí um resuminho pra gente da sua trajetória. Não, legal, Carol. Carol, comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 18 para 19 anos essas empresas de consultoria, de auditoria, que chamavam Big Four, na época era até Big Five, ainda tinha Arthur Andersen, etc. Comecei a trabalhar jovem, cedo, fiquei 3 anos e meio trabalhando com auditoria, depois consultoria, e aí fui para o mercado financeiro, mas fui para o mercado financeiro não para um lado de trading, que é, de certa forma, o que a gente faz aqui na Atom, né? Mas fui para o lado de private equity. Aí que era basicamente investir em empresas ou de capital fechado ou de capital aberto, mas interferindo na gestão, no bom sentido, montando estratégia, montando time que ia tocar essas empresas, etc. Fiquei nessa durante 10 anos, metade como, digamos assim, um investment officer, ou seja, do outro lado da mesa, procurando opções de investimento, procurando ativos, participando de conselhos, etc. E a outra metade do tempo indo para as empresas ser um gestor, que é o que eu gosto de fazer. Eu prefiro muito mais essa parte de bater bumbo, de ficar no desafio, sabe? Do que especificamente ficar do outro lado. E fiquei nessa durante 10 anos, aí tive uma exposição a alguns setores, setor imobiliário, setor de varejo, setor de óleo e gás, foi muito legal. Eu considero que eu tenho uma experiência profissional assim, muito lateral, muito mais do que vertical. Foi bacana, fiquei 10 anos, sempre muito mais o que me toca, muito mais a parte de gestão do que a parte específica de investimento, de ficar do outro lado da mesa. E depois tive uma passagem, encerrei meu ciclo em Private Equity e tive uma passagem por educação. E aí foi um negócio que efetivamente mudou minha vida. Eu sempre tive uma visão de trabalho, Carol, que assim, trabalho é um negócio bacana, é um negócio legal, é super importante na nossa vida, você está engajado com um projeto e etc. Mas assim, eu nunca consegui casar trabalho com impacto, com propósito, com impacto social. Você vê o que você faz efetivamente muda a vida de uma pessoa. E quando eu fui trabalhar com educação, consegui ver isso. Vocês aqui na Atom, vocês veem isso todo dia. Vocês até conseguem mensurar isso com as capacidades que vocês passam para as pessoas, com os ensinamentos, com todo esse knowledge que vocês têm de trading e etc. E eu tive acesso a isso, digamos assim, numa fase mais avançada de vida. E foi muito legal, foi muito diferente. E trabalhei 3 anos com educação uma das maiores empresas de educação do Brasil, o Grupo Estácio, hoje Dux. 6 meses como diretor financeiro, 2 anos e meio como CEO. E foi um desafio muito bacana. Você estava com quantos anos? Eu estava com 32. 32, CEO da Estácio, galera. Não é pouca coisa, né? Revolucionando tudo lá. E foi uma das melhores épocas aí do grupo, né? Você deu uma chacoalhada lá, né? Foi legal, Carol. A gente conseguiu... só procurar no Google que a gente acha várias matérias. Nada, imagina. A gente teve uma agenda muito bacana, tanto de rentabilidade, mas também de produto, sabe? A gente conseguiu ter uma assertividade muito legal em cunhar novos produtos. Na época, o ensino à distância ele estava em franco crescimento, ainda não era algo tão divulgado, tão difundido como é hoje. E a gente fez uma aposta muito, muito oportunística, que gerou muito resultado, de ir 100% para esse mundo digital, que é muito parecido até com o produto da Atom. É bacana que eu vejo aqui eu vejo a gente, né? Na Atom, e assim, eu tenho vários déjà vus, sabe, com os meus tempos de educação na Estácio. E o que eu fico feliz hoje em dia é que a agenda que a gente tem hoje na Exame não é diferente disso. A Exame é um publisher, né? Era um veículo de mídia que a gente conseguiu transcender esse tipo de mídia. Hoje a gente não vende mais notícia.
Hoje a gente gera conteúdo e esse conteúdo ele pode virar um curso, ele pode virar algo ligado à educação, ele pode virar uma recomendação de investimentos, uma análise sobre investimentos para a pessoa conseguir efetivamente melhorar sua renda, investir melhor. Ela pode vir aqui para a Atom, via os nossos canais, dado que agora somos sócios. Então, assim, eu diria que essa questão do impacto, essa questão do propósito, essa questão de você efetivamente conseguir melhorar a vida dos outros através de um produto que você cria ou através de um conteúdo que você publica, é 100% a nossa missão. Então... É muito bonito de escutar você falando, né? Porque tem um propósito enraizado Totalmente. nisso, uma paixão por isso, né? E é muito legal de falar a sua passagem pela educação, o quanto hoje é presente nessa nova fase também da Exame, né? E que daí culminou aí também nessa sociedade, né? Caminhou para que isso acontecesse. Mas até antes de falar da nossa sociedade, é importante reforçar, né, o quanto existem, né, titãs aqui da educação e duas pessoas que te admiram pra caramba. Na verdade tem um monte, né, são milhares, mas que eu gosto bastante, que é o Chaim e o Carbonari. Então quando eu falei em seu nome, nossa, o Pedro Thompson, maravilhoso e tudo mais. E para alguém que está tanto tempo na educação, falar tão bem, né, de uma outra pessoa da área educacional, é porque realmente admira o trabalho, né? E você realmente fez um ótimo trabalho dentro da Estácio. E daí, como que surgiu esse trabalho na Exame, né? Como que você virou o CEO da Exame e qual era a tua meta ali dentro dessa nova repaginação do grupo? Não, legal. Primeiramente, Carol, escutar isso vindo de você e ainda mais de duas pessoas que eu admiro totalmente, make my day, sabe? Tem um carinho muito especial pelo Carbonari e pelo Chaim. O Chaim é uma história de vida. Enfim, o Chaim é eu sempre falo isso pra ele, o Chaim é uma força da natureza. Aonde ele tiver que recomeçar e se vier do zero de novo, ele vai chegar lá. Então, super bacana ter esse tipo de cumprimento, esse tipo de elogio. E o que a gente viu na Exame, Carol? A Exame, quando nós, que eu também sou sócio do BTG, então quando nós adquirimos a Exame, a gente via basicamente duas fortalezas de valor. A primeira, a marca, é uma marca que foi construída há muito tempo, e você empreendedora, você sabe o quão desafiador é você construir uma marca do zero. E aí a Exame, a gente tinha esse privilégio de ter uma marca que já está aí testada, experimentada há mais de 50 anos, uma marca muito séria, uma marca que nunca só teve envolvida em questões positivas, em furos jornalísticos, obviamente qualitativos, numa questão de conteúdo até de mundo de negócios, análises, aspiracional, então é uma marca muito forte. E paralelo a isso, a Exame, a plataforma em si da Exame, quando a gente junta o portal mais o app, a gente está falando de um dos 5 maiores acessos em termos de veículos online do Brasil. Então é um tráfego de gente muito forte. A gente está falando aí por baixo 20 milhões de visitantes únicos mês. Então 10% do país acaba passando na Exame pelo menos uma vez ao mês. Então, dito isso, a gente tinha essas duas fortalezas. Mas, por outro lado, a gente tinha um modelo de negócio que já foi disruptado. Você pega a maioria dos publishers, a maioria dos veículos de mídia tradicionais, ainda mais quando você vai para uma mídia impressa, eles hoje sobrevivem com sérias dificuldades. E o que a gente viu era, temos uma marca, temos um super tráfego digital, agora a gente tem que transformar isso num modelo de negócios que efetivamente a gente impacte mais pessoas e que seja sustentável. E o que a gente fez? A gente criou uma espécie de jornada. A gente hoje tem 3 verticais dentro da Exame. Uma vertical que é do publisher, propriamente dito, ou seja, conteúdo, notícia e monetizando essa notícia através de assinaturas exclusivas ou de veiculação de mídia também de anunciantes. Tá? Essa é o core business da empresa e o que a gente fez ali, a gente inverteu um pouco a lógica, a gente mudou principalmente a maneira de vender mídia. Hoje em dia, o sucesso de um Google, o sucesso dessas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., é muito pelo simples fato que eles conseguem passar uma proxy de retorno para os anunciantes. O sujeito coloca uma verba de mídia de X e tem um retorno de Y. E quando você vai para um mundo de publishers que majoritariamente vendiam banner em site ou páginas em mídia impressa, você não consegue ter essa proxy. Então isso daí esvazia muito a sua receita com mídia. E na Exame a gente inverteu essa lógica, a gente hoje vende performance. A gente vende branded content, a gente vende construção de marca, a gente vende geração de audiência qualificada para um determinado tipo de produto. Então a gente refez toda essa maneira de vender mídia. Então a gente ainda continua com o core business, que é conteúdo jornalístico, tá? E com esse tipo de monetização.
e a gente agregou outras 2 verticais. Uma vertical de educação, ou seja, temas que a gente vê que tem uma grande procura e que tem a ver com o nosso DNA, que tem a ver com o propósito, com a missão da Exame, a gente automaticamente transforma isso em cursos. Podem ser cursos majoritariamente falando da parte de finanças pessoais, da parte desse mundo de mercado financeiro em geral, que hoje isso é uma demanda, e é uma demanda que todo mundo precisa acessar, e você não acha isso nas escolas formais, tá? E também cursos relacionados à gestão, falando de tecnologia, falando de inovação, etc. Então essa vertical é a Exame Academy, e uma terceira vertical que hoje o mercado financeiro, como nunca, ele é muito pujante, mas você precisa também estar conectado. E você não precisa exatamente só da notícia, você precisa dessa notícia, mas com alguma interpretação, seja relacionado a um evento macro, seja relacionado a uma disrupção tecnológica, seja relacionado à divulgação de resultados de uma empresa. Então a gente criou também a Exame Invest Pro, que nada mais é do que um hub de análise e recomendação de investimentos. Então esse é o ecossistema da Exame hoje. Que olha como é completo, né? E bem pensado. Isso que eu acho que é muito bacana, principalmente de todas as aquisições, todos os movimentos que o BTG faz, né? Nada é por acaso. Então, justamente, já tinha esse conhecimento, óbvio, né? Não precisa nem falar o conhecimento do BTG e do mercado financeiro. Para quem é do mercado financeiro, é a maior referência que a gente tem aqui no Brasil, né? E você poder popularizar isso através de um canal muito forte da Exame, que, obviamente, precisava ser repensado, mas que você tinha um conteúdo muito rico, que você tinha produtos financeiros legítimos, que é importante dizer isso hoje no Brasil, porque a gente está vivendo uma popularização do mercado, mas com muita coisa que não é o ideal para o investidor, muitas vezes, né, que são iniciantes ou gestores recém-formados, nada contra, mas que não estão ainda aptos ainda a trazer uma tranquilidade para o investidor, né? Então você trazer toda uma tradição do BTG junto com uma força da Exame, você consegue, obviamente, ter produtos financeiros, educacional muito mais qualificado. Então, muito interessante de ver esse movimento da Exame, né? E de como ela se atualizou rapidamente, né? Porque, vamos lá, a gente está falando de um processo muito rápido de um modelo mais tradicional para o modelo digital e para um modelo de mais entretenimento também, né? Porque cada vez mais as pessoas estão buscando as notícias, estão buscando informações, mas elas não querem aquele jeito quadrado, com economês, financeiros, que ninguém entende nada no final, né? Então, até de se adaptar na redação. É nítido essa transição desde que vocês compraram, né, a Exame, que você assumiu a liderança, né? Sem dúvida, Carol. E você tocou num ponto que é muito importante e que até a gente, de certa forma, aprende muito com vocês aqui na Atom, que é o seguinte: hoje em dia a gente vive um movimento até de ordem antropológica, tá? Que o CPF ele tem muito mais força que o CNPJ. Não que as grandes marcas vão deixar de existir, que os grandes grupos empresariais vão deixar de existir. Mas hoje em dia todo mundo quer uma relação com o conteúdo mais afável. Ou seja, o pessoal quer vislumbrar alguém, um ser humano normal, que ali tem alguma capacidade de passar algum conteúdo. Seja relacionado a finanças, seja relacionado à política, seja relacionado à economia e etc. Então, esse movimento a gente tem feito também na Exame. Tá? Eu não gosto muito do termo influencers, porque influencers tem gente que usa para maneira pejorativa, etc. Mas na verdade é o seguinte: o que a gente quer fazer hoje dentro da Exame é mostrar que atrás do conteúdo, mostrar que atrás da marca Exame tem pessoas. E tem pessoas, tem um expert em macroeconomia, tem um expert em mercado financeiro, tem um expert em tecnologia, mas assim, existem pessoas, e pessoas normais como eu, como você, que é um especialista naquele tipo de conteúdo. Então, eu acho que esse movimento é um movimento, digamos assim, que hoje é o que o pessoal demanda, tá? E com razão. Então, eu diria que, obviamente, tem toda uma transformação que a gente fez de produto, toda uma transformação até tecnológica, teve um reposicionamento de marca, era uma marca super bacana, mas visualmente até um pouco cansada, a gente deixou ela mais jovial, mas eu diria que o principal movimento é esse, é conseguir passar ou tentar passar que atrás do conteúdo, atrás da marca tem pessoas, e pessoas acessíveis, pessoas normais como eu, como você, etc.
Que legal. E é importante de ressaltar isso que você colocou dos influencers, né? Que muitas vezes as pessoas levam para o lado também pejorativo, mas ressaltando que todo mundo é uma influência, né? Você é uma influência dentro da sua casa, você é uma influência para o seu filho, você é uma influência, né, para os seus pais. Todo mundo acaba influenciando alguém. Então pensem nisso, pessoal. Quando você vai para as redes sociais ou você se torna público, de ser uma influência positiva, né? Eu acho que é tão bonito de a gente ajudar realmente as pessoas entenderem sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, porque no final do dia a gente está aqui querendo que o país decole cada vez mais, né? Afinal, somos brasileiros, torcemos para que o Brasil tenha aí uma economia cada vez mais fortalecida. Então, esse compartilhamento de conteúdo, esse compartilhamento de coisas boas, ela se faz necessária para que a gente possa atingir o nosso propósito, né? E daí vem também um projeto que a gente quer fazer juntos aí, que está começando, né? Aí esse movimento entre a Exame e a Atom, que já é reforçando o papel da mulher nesse mercado, né? Porque a mulher, ela se torna um agente de transformação, né, Pedro? Ou seja, é a mãe que fica mais tempo, geralmente, com o filho, que vai dar o primeiro dinheirinho para a escola, que vai levar no supermercado e falar o que é caro, o que é barato. Então, ou seja, quando a mulher entende sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente ganha uma velocidade muito maior, né? Como que a Exame vê esse posicionamento das mulheres? Carol, primeiro, falando um pouquinho, dando ênfase a um ponto que você colocou, essa questão do influencer, na verdade, é isso. Hoje em dia o mundo ele não tem mais barreira de entrada, né? Para nada. Hoje em dia você, com um smartphone na mão e sendo uma pessoa, digamos assim, comunicativa, você hoje consegue disruptar grandes veículos de mídia que existem há 200 anos. Então, hoje, o grande barato do mundo é efetivamente você não ter barreira de entrada para mais nada. Tem uma linha de pensamento em relação ao momento que a gente vive hoje, que é o único, do Martin Sorrell, que ele é fundador da WPP, que é a maior agência de publicidade do mundo, que ele fala que pela primeira vez na história, hoje existe mais conteúdo do que efetivamente a capacidade das pessoas de absorver esse conteúdo. Isso daí inverteu. Conteúdo antes era algo absolutamente escasso e hoje é algo totalmente abundante. Então, falando agora desse comprometimento que a gente tem com o público feminino, na verdade a gente quer simplificar a vida das pessoas. Por mais que hoje a gente viva uma sociedade, um mundo que não tem mais barreira de entrada para nada, acaba que, quando ainda mais se tratando de mercado financeiro, ou se tratando de um conteúdo, digamos assim, mais complexo do ponto de vista ambientes de trabalho, mundo de negócios, economia, etc., ainda tem uma questão intimidadora em relação às mulheres. Isso, infelizmente, é uma questão social. Isso daí está sendo gradativamente desconstruído e normalizado com o tempo, mas ainda existe. Então, aqui na Exame, a gente quer democratizar isso. A gente não é uma questão de gênero, se você é homem, engenheiro, formado e trabalha em banco de investimento, ou se você é uma dona de casa, uma profissional liberal, mulher. A gente quer democratizar esse conhecimento. A gente quer democratizar essa capacidade, esse conteúdo. Então, daí que vem esse projeto, que a gente está super animado. Que bacana. E conta pra gente, né, quem está nos escutando, nos vendo, quer saber aí, o que a Exame, né, o que o BTG estava pensando quando primeiro o BTG comprou a Exame, né, e a Exame entrou de sócia na Atom. Por que essa sociedade? Carol, tem absolutamente tudo a ver com a nossa missão. É super sinérgico, tá? Desde o ponto de vista posicionamento, tá? A gente acredita que o mercado financeiro, esse movimento que ele vive hoje, de cada vez mais CPFs entrando na bolsa e etc., ele não tem fim, pelo contrário, isso daí a gente ainda está num pedacinho ínfimo do que vai ser essa curva para frente. Alguns dados super interessantes, né? População acima de 18 anos no Brasil, 2% tem, em torno de 2,5% tem o CPF cadastrado na B3. Quando você vai para os Estados Unidos, é acima de 50%. E por uma série de fatores. Digo que desses fatores, hoje, uma taxa de juros que não é mais proibitiva, pelo contrário, ela incentiva você a fazer diversificações. Mas a gente obriga, né? Te obriga, dinheiro hoje, 2,75. o tempo hoje é vilão. Sim. E não mais um auxiliar do seu dinheiro. Você tem uma quebra de um oligopólio bancário, então hoje você tem diversas plataformas, até digitais, para distribuir opcionalidade de investimento, então também acesso não é mais problema. E, por outro lado, o que a gente enxerga é que o fio condutor disso tudo é conteúdo. Para você conseguir conectar a pujança que tem por trás de toda essa tese macro e micro do mercado financeiro brasileiro e o estoque de pessoas disponíveis para entrar, o fio condutor disso é conteúdo. E a Atom se encaixa totalmente aí.
A Atom fala predominantemente disso, tá certo? Vocês têm um engajamento super legal com educação. Vocês são super contemporâneos em relação a como repassar o conteúdo em si, e não de uma maneira sofrível, não de uma maneira antiquada, de uma maneira analógica, muito pelo contrário, de uma maneira prática. Vocês, inclusive, testam o conteúdo e o know-how que vocês têm no dia a dia com a operação de trading. Então, o que a gente viu foi muito completo a missão que a gente tem hoje aqui dentro da Exame e muito sinérgico. Que bacana. E é muito legal das pessoas entenderem isso, né? Porque existe um propósito muito maior. A empresa com capital aberto na bolsa, ela já não é uma empresa dos fundadores, né? Então, eu não podia mais pensar como Carol e Joaquim. A gente tinha que pensar como que a gente poderia fazer a Atom chegar em outro patamar. Porque é uma das perguntas que mais fazem, né? Pô, uma empresa saudável, até ficou fácil de fazer essa avaliação, né, Pedro? Quem já viu muitas empresas aí, pô, uma empresa com caixa, uma empresa lucrativa, uma empresa que nós não captamos dinheiro no mercado, né? Nunca tivemos endividamento, então a gente fez o único caso de IPO reverso hoje no Brasil, né? Então, ou seja, a gente comprou uma empresa que já era listada na bolsa. Então, é uma empresa saudável. Por que uma empresa saudável quer vender? Por que vende uma participação para uma outra sociedade? Porque também ter sócios significa também uma troca, né? E justamente foi isso que a gente vislumbrou, essa capacidade que a Exame tem, que o BTG tem, de proporcionar essa popularização no mercado financeiro. Porque sozinho a gente até consegue fazer isso, mas com certeza em grupo a gente consegue ir muito mais longe. Pô, você tá fazendo, a gente tá fazendo, por que não fazer junto, né? E daí a gente consegue ter muito mais braço para alcançar os nossos horizontes, né? E aí legal de falar, né, Pedro, você falou alguns números, mas agora esse primeiro movimento que a gente está fazendo, que é rumo a 1 milhão, porque não é só a questão financeira, tá, pessoal? Porque com certeza nós queremos que tenha mais milionários no Brasil, mas é a quantidade de mulheres que temos na Bolsa, que hoje é um pouco mais de 800 mil mulheres. Mas eu já brinquei que esse rumo a 1 milhão é só a primeira meta, que tem que ser rumo a 2, 3, 4, 5, 10 milhões, para que isso realmente possa popularizar esse mercado, né? E o público da Exame é mais mulher, né? Essa é sempre a dificuldade de entender, né? Como que um público que é mais mulher, predominantemente mulher na Exame hoje, também no mercado de trabalho, não é o maior número dentro dos investimentos? O que você acha que tem de barreira ainda? Olha, eu ainda acho que tem modelo mental, acho que ainda tem alguns vícios cognitivos, tá, Carol? E eu acho que a nossa missão é destravar esses vícios. E isso é uma dinâmica muito, muito curiosa, porque quando a gente pega o nosso topo de funil em relação à audiência, a gente tem até mais mulher que homem, tá? Mas quando esse pessoal converte para produtos, essa lógica inverte. E eu acho que é muito ainda uma questão vício mental. Então, esse projeto, essa missão que a gente está de democratizar finanças para um público feminino é justamente para a gente conseguir quebrar esse muro, conseguir quebrar essa barreira. Mostrar, mercado financeiro é acessível e acessível para qualquer pessoa. Basta a gente conseguir passar uma confiabilidade e o conteúdo correto. Perfeito. E, pessoal, é legal de dizer, né, que todos os negócios, eles envolvem também empatia, né? Não adianta nada a gente falar, nossa, vamos ser sócio da Exame, e daí eu não vou com a cara do Pedro, então o CEO não é legal, a gente trava e não consegue avançar. E é muito legal de dizer, desde o momento que a gente anunciou realmente a nossa sociedade, no dia seguinte já tinha uma agenda de trabalho gigante, já com um monte de reuniões, justamente para a gente colocar esses projetos em prática. Então não é simplesmente para fazer uma sociedade, né, para colocar o nome de um e no outro pertinho, e sim para executar as coisas, para que aquele propósito seja atingido com o maior número de pessoas possíveis. Isso que eu acho muito legal. Mas principalmente, Pedro, empresas, como a gente já falou aqui, no final do dia, são formadas por pessoas. E são as pessoas que executam e que fazem acontecer. E a tua característica empreendedora, ela é bem marcante, né? Inclusive esse novo desafio, eu queria que você falasse um pouco desse desafio do Ironman agora. O que passou pela cabeça do Pedro para querer fazer um novo desafio como esse? Esses tempos malucos aí que a gente vive de Covid, né, de pandemia, eu consegui ter uma agenda de treino bacana. Então comecei correndo 5 km, 8, 10, 15, 20, 25. Aí comecei também a pedalar. Aí, paralelamente, comecei também a nadar. Aí eu falei, putz, tô indo numa pegada bacana. Pô, vou colocar um desafio aqui. E agora eu tô com esse desafio do Iron. E é engraçado, né, Carol, que isso daí é qualquer atividade que a gente exerça, né?
Quando você efetivamente consegue ali colocar um desafio e você ultrapassa esse desafio e aumenta a barra e vai aumentando a barra, isso não tem a ver só com Iron, com esporte, isso tem a ver, por exemplo, com a nossa vida aqui de educação, de trading, quando a pessoa consegue ter uma assertividade em alocar um determinado recurso numa carteira, numa dinâmica de long e short, etc. Isso é muito prazeroso. E eu acho que na vida, na verdade, não adianta a gente colocar um super desafio. Na verdade, esse super desafio, ele nada mais é do que uma derivada de pequenos desafios que você vai vencendo até chegar lá. Então, essa questão do Iron, curiosamente, nasceu daí. Nasceu de uma corrida de 5 quilômetros há um ano atrás, que eu fui conseguindo aumentar o sarrafo e hoje, efetivamente, se tudo der certo, eu vou conseguir também. Mas, você também é maratonista, né? Então... eu até gosto muito de falar sobre isso, né, sobre esporte, porque ele te ensina muito. E eu gosto de falar principalmente para quem quer entrar no mercado financeiro a importância do esporte. Porque quem fala assim, mas eu não consigo ser disciplinado, eu mudo meu stop loss de lugar, eu não sigo a estratégia. Como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Então o esporte ele te ajuda nessa disciplina, né? Você aprende que você não vai sair correr por acaso. Quando você treina, por exemplo, uma prova, quando você quer ter performance, não é simplesmente correr por correr. Vai correr 5 km, vai correr 6, é o que o treinador montou para você, é o que alguém pensou naquele treino para que você possa ter mais resultado. E a mesma coisa no mundo dos negócios, é a mesma coisa na hora de fazer uma operação. Não é simplesmente comprar e vender, abrir uma boleta sem saber o que você está fazendo, é simplesmente você ter uma estratégia e fazer o que precisa ser feito todos os dias. Então eu gosto bastante de mostrar esse lado do esporte, porque quem aí tá nos escutando, nos vendo e tem essa dificuldade de ter uma disciplina, comece com uma corrida, por exemplo. Comece aí com algum tipo de esporte na tua vida, porque você vai despertar a necessidade de fazer cada vez melhor e se desafiar. E é um vício do bem, né? Esse desafio, né? A necessidade de você ter metas, de você ter mini metas todos os dias. Acordar, arrumar a cama, de você sair para correr os 5 km e terminar o treino de fato, de você chegar no trabalho e cumprir aquela agenda que você colocou, que você planejou, né? Então uma coisa acaba puxando a outra. Você viu a diferença depois que você colocou mais foco ainda no esporte do CEO lá atrás e do novo CEO Pedro? Carol, totalmente. Eu diria que assim, é exatamente o que você falou, tá? Os bons hábitos, eles são angulares. Ou seja, é muito mais fácil você ter uma performance boa no seu trabalho e você conseguindo ter uma atividade física e antes de dormir você conseguir ler ou conseguir fazer alguma coisa ligada à educação ou etc. Os bons hábitos, eles são complementares. A visão que eu tenho é que essa questão de superação, essa questão de dedicação, é quase que um playbook. A partir do momento que você consegue crack esse negócio, ou seja, você vê que ali é meta, planejamento, disciplina e esforço, isso daí se torna qualquer coisa execuível, tá? Desde uma questão de uma renda que você quer ter, desde uma questão de esporte, desde uma questão de uma formação e etc. Então, esse playbook, por mais que ele seja assim, intra-atividade, você pode ter isso na vida profissional, você pode ter isso na sua vida esportiva, você pode ter isso na sua vida pessoal, tá certo? Afetiva, ele não foge muito dessa regra. E o que faz isso acontecer é esforço e dedicação. Isso é muito legal de dizer, pessoal. Afinal, né, no pain, no gain. Então, se você quer ter esse resultado na sua vida, você precisa se dedicar muito. Eu ficaria umas 10 horas falando, afinal, agora eu tenho essa oportunidade de azucrinar mais Pedro Thompson, já que ele é meu sócio. Ele é obrigado a falar comigo. Um prazer, imagina. E todo o time. Primeiro, eu queria dizer que, assim, em uma semana eu já percebi o quanto a gente fez a coisa certa, né? Não só pela resposta do mercado, né? Porque eu acho que todo mundo no mercado... As ações responderam Mudou por elas. Mudou o patamar. Né? Então elas realmente mostraram que os investidores ficaram muito satisfeitos com essa nova sociedade, mas também nós, né, no dia a dia. É importante dizer isso, né? Porque o time, todo mundo que eu falei dentro da Exame, dentro do BTG, a gente já tinha uma parceria, né, firmada, mas dentro da Exame, todas as pessoas que eu conheci, sempre com esse perfil empreendedor, que é uma coisa que chama muita atenção, né? De você não ser só a pessoa que trabalha ali naquele horário, então você que está querendo se destacar, tem esse perfil empreendedor, porque é muito gostoso quando a gente acha um time de pessoas que tem esse objetivo e que não medem esforços para que ele aconteça, né? O propósito é educação financeira, é popularizar, beleza, o que a gente precisa para isso?
é esse conteúdo que a gente precisa botar no ar, essa matéria que a gente precisa emplacar, o que a gente precisa fazer para que mais pessoas possam ter esse acesso, né, Pedro? Então eu queria agradecer imensamente, primeiro, aí a confiança na Atom, né, de ter realmente colaborado e aberto as portas da Exame para que a gente pudesse aí popularizar esse mercado juntos, né? E dizer que você vai ser convocado para mais vezes aqui, porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui adorou. Pô, Carol, com o maior prazer. O ânimo que a gente tem com essa sociedade com a Atom, pô, é notório, tá? O que eu acho muito especial no case aqui da Atom é que, assim, a Atom, ela não dá espaço para você efetivamente só vender o conteúdo pelo conteúdo, né? Porque aqui tem os cursos, tem o conteúdo, mas por outro lado também tem a mesa de trading. E por outro lado também tem toda a gestão, que é vocês serem gestores de uma SA de capital aberto que tem que dar notícia ao mercado. Então, assim, absolutamente todo o conteúdo que vocês passam, vocês são o tempo todo testados. E esses resultados aparecem. Então, isso que é muito legal, não é simplesmente o conteúdo da parte teórica e o não compromisso com as outras coisas. É tudo interligado. E isso é super bacana. A gente está muito entusiasmado e, pô, vamos com tudo para essa parceria. Nossa, Conta legal com a você gente. falar isso, Pedro. Só para a gente finalizar aqui, que eu acho que deve ser uma das poucas empresas que a pessoa tem a chance de ganhar nas 3 pontas, né? Então ela ganha quando ela investe nela, que é no conteúdo, no conhecimento, né? Porque quando você compra um curso, quando você compra educação, na verdade você está investindo em você. Então não tem custo nisso, tem investimento nisso, né? Segundo, você pode operar o nosso dinheiro sem risco para você, então você pode se tornar um trader da Atom e ganhar, aí para começo de conversa, 80% dos lucros, né? E chegando até 90% dos lucros. E o terceiro ponto, ainda pode se tornar sócio, né? Tanto se você for trader, quanto se você for aluno, ou quanto se você só for um apaixonado pelo nosso propósito aqui. Então, às vezes, até quando as pessoas falam aí nas redes sociais, pô, mas estão ganhando com o educacional, estão ganhando com a mesa de traders e tal. Mas você gosta do meu trabalho, você pode ser sócio. E o mais interessante de uma empresa de capital aberto é que eu nem posso escolher meus sócios, né? O cara pode ir lá comprar. Vocês eu pude escolher. Agora, numa SA, as pessoas, não, elas vão lá e compram as suas ações e elas podem ganhar com o seu trabalho. Mas é legal de falar isso. Porque quanto mais empresas de capital aberto no país, maior a chance de pessoas que nunca imaginaram se tornar milionárias, por exemplo, ganharem com o sucesso de outras empresas, com o sucesso de outros empreendedores, que é a nossa missão aqui. Mais uma vez, muito obrigada, volte sempre aqui.